Meu nome é Ezra Levin, tenho 16 anos, e no dia 12 de outubro, morri por 7 minutos e 42 segundos. Após ser atingido por um raio durante uma caminhada com meu grupo de jovens, nos arredores de Jerusalém. Cresci em uma família judaica conservadora em Tel Aviv. Meu pai é um rabino respeitado, e minha mãe ensina hebraico em uma escola local. Sempre fui o curioso, fazendo perguntas sobre nossa fé, que às vezes deixavam meus pais desconfortáveis. Mudamos para Jerusalém no ano passado quando meu pai assumiu uma nova posição em uma sinagoga. No momento eu estava na beira de um penhasco, tirando uma foto do vale abaixo. No seguinte ouvi um clarão de luz azul-branca, e meu corpo ficou dormente. Lembro de uma dor quente atravessando meu peito. E então, nada, escuridão. Mas então, algo estranho aconteceu. Senti-me flutuando, subindo do meu corpo. Olhei para baixo e vi meus amigos gritando. Nosso guia pressionando meu peito. Não estava com medo. Porém, senti-me calmo, até mesmo em paz, como se finalmente estivesse livre. Comecei a subir, cada vez mais rápido. Havia um túnel de luz azul suave me puxando. As paredes desse túnel não eram sólidas. Pareciam água corrente, mas feitas de luz. Estendi a mão para tocá-las e senti amor, puro amor, fluindo pelas minhas pontas dos dedos. Então, o túnel terminou. E eu estava em pé no jardim mais bonito que já vi. As cores eram tão vivas, como se alguém tivesse aumentado o volume de tudo. Flores que eu nunca tinha visto antes, árvores que pareciam cantar quando a brisa passava por elas. E então, eu o vi. Ele estava em pé ao lado de um pequeno riacho, olhando diretamente para mim. Jesus, não o Jesus das pinturas, com o cabelo comprido e olhos tristes. Este Jesus era radiante. Seus olhos não eram apenas castanhos. Tinham galáxias neles. Quando ele sorriu para mim, senti todo o meu ser se encher de calor. Meu primeiro pensamento foi de confusão, mas eu sou judeu. Eu disse em voz alta, embora meus lábios não se movessem: "Por que estou vendo você?" Ele riu, e soou como música. "Ezra", ele disse, e ouvir ele dizer meu nome me fez querer chorar. "Estive com você toda a sua vida." Eu não sabia o que dizer. Isso não era o que eu esperava. Fui criado para acreditar que o Messias ainda não tinha vindo, mas lá estava ele, e de alguma forma eu o conhecia. "Venha", ele disse, estendendo a mão. "Há coisas que você precisa ver." Peguei sua mão. E de repente estávamos em pé em uma montanha com vista para um vasto deserto. Abaixo de nós estava Israel, mas eu podia vê-lo de uma maneira que nunca tinha visto antes. Estava brilhando com uma luz dourada, pulsando como um coração batendo. "Esta é minha terra", disse Jesus. "A terra que eu caminhei, a terra onde meu coração ainda bate." Ele acenou com a mão, e vi nuvens escuras se formando sobre Jerusalém. Exércitos, eu não conseguia dizer de quem, cercavam a cidade. As pessoas estavam fugindo, clamando. "Um tempo de grande provação está chegando para Israel", ele disse. "Muitas nações se voltarão contra ela. Mesmo aqueles que se dizem amigos recuarão quando as tempestades vierem." A cena mudou, e eu vi a bandeira americana. Estava rasgada e desgastada, mas ainda de pé. Atrás dela estava um homem que reconheci das notícias. O presidente Trump. Ele estava sozinho com muitos rostos zangados gritando com ele. "Este homem", disse Jesus, "foi escolhido para esta hora, não porque ele seja perfeito, ele é tão falho quanto qualquer homem, mas porque ele ficará com Israel quando outros se afastarem." Eu fiquei chocado. Minha família não gostava de Trump. A maioria das famílias dos meus amigos também não. Mas ele diz coisas tão terríveis às vezes, eu disse. Como ele pode ser escolhido? Jesus me olhou com olhos que continham tanto tristeza quanto compreensão. Eu não escolho como os homens escolhem. Ezra. Eu olho para o coração, e quando o mundo se alinhar contra o meu povo, ele não vacilará em seu apoio a Israel. É por isso que ele foi posicionado para um tempo como este. A cena mudou novamente, e eu vi o Muro das Lamentações em Jerusalém. Pessoas de todas as nações estavam reunidas lá, orando juntas, judeus, cristãos, muçulmanos. Havia uma paz que eu nunca tinha sentido antes. "Isso também está chegando", disse Jesus. Após a escuridão, uma nova aurora, um tempo em que muitos reconhecerão que adoram o mesmo Deus, embora tenham me chamado por nomes diferentes. Senti lágrimas nos olhos,
Quando isso acontecerá? Mais cedo do que muitos pensam, mas não tão cedo quanto alguns esperam. Ele respondeu: o caminho até lá requer coragem do meu povo, tanto dos judeus quanto daqueles que me seguem como Messias. Ele se virou para me encarar diretamente. Ezra, você deve contar a eles o que viu. Diga a Israel que eu nunca esqueci. Diga a Israel que eu nunca esqueci. Diga a eles que na tempestade que se aproxima, eles devem olhar para mim, não apenas para alianças com nações. E diga àqueles que se dizem cristãos que devem ficar com Israel, não por causa da política, mas porque compartilhamos a mesma raiz. Minha mente estava girando, mas eu sou apenas um garoto. Ninguém vai acreditar em mim, especialmente sobre você. Ele sorriu novamente e colocou a mão no meu coração. Alguns acreditarão, alguns zombarão, mas as sementes serão plantadas. E quando essas coisas começarem a acontecer, eles se lembrarão de suas palavras. Então, seu rosto ficou sério. A outra coisa que você deve saber: o líder de Israel enfrentará uma escolha em breve, uma escolha entre medo e fé. Muitos o pressionarão a comprometer-se pela paz. Mas não pode haver verdadeira paz que divida o que eu fiz inteiro. Ele me mostrou uma visão do primeiro-ministro israelense, não o atual, mas alguém que eu não reconhecia. Ele estava sentado a uma grande mesa com líderes mundiais, parecendo cansado e pressionado. Quando este homem chegar ao poder, disse Jesus, ore por ele. Ele precisará de uma sabedoria que só eu posso dar. Eu me senti sobrecarregado. Era muita responsabilidade, muita coisa para lembrar, como se lesse meus pensamentos. Jesus disse: não se preocupe em lembrar de tudo. Quando chegar a hora, meu espírito trará de volta a sua mente. Então senti um puxão, como se alguém estivesse me puxando para trás. Não é sua hora ainda, Ezra, disse Jesus. Você deve voltar. Não, eu chorei. Por favor, me deixe ficar aqui com você. É tão pacífico aqui, tão perfeito. Ele se aproximou e colocou as mãos nos meus ombros. Senti amor fluindo por mim como um rio. Sua família precisa de você. E Israel precisa do seu testemunho. Isso não é um adeus. Estou com você sempre, até o fim dos tempos. Eu não queria ir embora. Este lugar parecia mais como casa do que qualquer outro lugar onde eu já estive. Mas a sensação de puxão ficou mais forte. Jesus me disse uma última coisa. Diga a eles que estou voltando em breve. Não como um bebê desta vez, mas como um rei. E então eu estava correndo de volta pelo túnel de luz. Tudo ficou embaçado ao meu redor. Ouvi vozes gritando, chorando. Ele está de volta. Ele está respirando. Meus olhos se abriram. A dor me atingiu imediatamente. Uma dor ardente e intensa no peito e descendo pelo meu braço esquerdo. Eu estava deitado no chão, cercado por meus amigos e socorristas. Um paramédico estava colocando uma máscara de oxigênio no meu rosto. Não tente falar, alguém disse, mas eu precisava. Eu precisava contar a eles o que tinha visto. Jesus, eu sussurrei. Eu vi Jesus. Meu amigo Aaron, que estava segurando minha mão, parecia confuso. O que ele disse? O paramédico se inclinou mais perto. Ele está delirando do choque. Ele está delirando do choque. Vamos levá-lo para o hospital. Eles me colocaram em uma maca e na ambulância. Tudo doía. Meu peito parecia que tinha sido rasgado. Mais tarde, eu descobriria que o raio deixou uma cicatriz ramificada no meu torso. O que os médicos chamam de figura de Lichtenberg. Parece uma árvore crescendo na minha pele. No hospital, os médicos ficaram espantados. Por todos os direitos, você deveria estar morto. Um deles me disse: a corrente elétrica passou direto pelo seu coração. Não podemos explicar por que você sobreviveu. Mas eu sabia por quê. Meus pais chegaram correndo, lágrimas escorrendo por seus rostos. Minha mãe me abraçou tão forte que eu gemi. Meu pai ficou atrás, pálido e assustado. Mãe, pai, eu disse quando estávamos sozinhos. Preciso contar algo a vocês. Contei-lhes tudo sobre Jesus, sobre as visões de Israel e Trump, sobre a escuridão que se aproxima e a promessa de paz. Minha mãe disse, silenciosamente. Meu pai andava de um lado para o outro na sala, balançando a cabeça. Foi apenas seu cérebro, Ezra, ele disse finalmente. A falta de oxigênio cria alucinações. Isso não muda quem somos, mas tinha me mudado. Como poderia não mudar? Quando voltei para a escola 2 semanas depois, as coisas estavam diferentes. Alguns amigos me evitavam. Outros estavam curiosos, fazendo perguntas sobre o que eu tinha visto.
Alguns estudantes cristãos começaram a se sentar comigo no almoço, animados com minha história. Alguns estudantes judeus me chamaram de traidor. Eu não me importava. 3 meses após minha experiência, as tensões no Oriente Médio explodiram. Israel enfrentou novas ameaças em várias fronteiras. As notícias estavam cheias de países condenando as respostas de Israel, mas, assim como Jesus me mostrou, o presidente Trump manteve seu apoio firme, mesmo quando seus próprios conselheiros pediram cautela. Meu pai viu isso e lembrou do que eu tinha contado a ele. Talvez, ele disse uma noite. Haja algo na sua visão, afinal. Eu ainda sou o mesmo garoto judeu de Tel Aviv. Ainda celebro o Shabat com minha família. Ainda estudo a Torá, mas agora também conheço Jesus, Yeshua, de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Então, no que eu acredito agora? Eu acredito que Jesus é o Messias que meu povo tem esperado. Eu acredito que ele ama Israel com um amor feroz e protetor. Eu acredito que ele tem planos para a nossa nação que vão chocar o mundo. E eu acredito que ele está reunindo sua família, com judeus e gentios, em preparação para seu retorno. Se você está assistindo isso e se perguntando se Deus te vê, se ele se importa com nosso mundo com todo o seu caos e ódio, quero que você saiba o que eu sei agora. Ele se importa. Ele vê tudo. E ele tem um plano que é maior do que nossa política, maior do que nossas divisões. Jesus me disse para te dizer isso. O tempo é curto. Escolha agora a quem você servirá. Não coloque sua confiança em príncipes ou presidentes, embora alguns sejam escolhidos para meus propósitos. Coloque sua confiança apenas em mim. Eu não sei o que o amanhã reserva. Os médicos dizem que o raio pode ter causado danos a longo prazo ao meu coração. Cada dia é um presente que eu não tomo como garantido, mas não tenho mais medo. Eu vi o que espera além desta vida. Eu senti o amor que criou o universo, e recebi uma segunda chance para compartilhar essa verdade com você. Não importa quem você é, não importa no que você acredita, Jesus conhece seu nome, e ele está esperando que você reconheça o dele.